completo. Como que, uma vez que você foi formado no jiu-jitsu diretamente pelo Hélio, como que foram aquelas incursões, caso você tenha participado de alguma, assim que o jiu-jitsu começou a ser mostrado nos Estados Unidos, e aí os Gracie foram em academias de judô, de karatê. Como é que funcionou isso na cabeça do Hélio? Porque ele tinha toda essa filosofia de defesa pessoal e, de repente, viu ali os filhos dele se confrontando com atletas esportistas de outra... Mas isso já acontece desde sempre. Isso. Só que eu digo o seguinte, ó, o fim ali era mostrar que o jiu-jitsu era melhor, Isso. para que ele fosse popularizado. É uma ferramenta de marketing. Sim, total. Posso voltar na história? Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, os japoneses, quando trouxeram o jiu-jitsu para o Ocidente, eles usavam uma ferramenta de marketing que era colocar o jiu-jitsu à prova. Então, eles iam em praças públicas e ofereciam dinheiro. Quem consegue defender o meu estrangulamento, a gente paga um X de dinheiro. Quem consegue escapar da minha imobilização... Até outro dia eu vi o Renner, não sei se você viu, numa praia, ele colocou um vídeo há pouco tempo, dele demonstrando uma técnica de imobilização para a polícia e oferecendo $1.000 para qualquer pessoa que estivesse passando que conseguisse sair. Aí vinha um monte de gente, tentava, eu falei, caramba, ele está fazendo exatamente o que o Conde Coma fazia há 120 anos atrás, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É uma ferramenta de marketing. Você faz aquilo para que as pessoas falem, caramba, eu quero aprender isso é bom. É quase que o cara que faz mágica na rua. Sim. Né? É uma ferramenta para trazer os alunos para a academia. Sim. E essa foi a razão pela qual os Gracie lutaram, originalmente. O ideal dos irmãos Gracie, isso está bem documentado, nunca foi de criar lutadores profissionais. O ideal dos irmãos Gracie era de ensinar jiu-jitsu para o cidadão comum, principalmente aqueles que mais precisam. Também não era esse papo de que vou quebrar todo mundo, vou meter a porrada em todo mundo. De jeito nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. E isso se evidencia no vestiário do Royce antes das lutas do UFC. Eu estava lá. E eu escutava o Hélio Gracie dizendo para o Royce, meu filho, não machuque o seu adversário. É muito importante você vencer sem machucar, para a gente poder mostrar que o jiu-jitsu é uma maneira humana de você neutralizar a violência. Para que todo mundo queira aprender. Que a gente não precisa machucar. Que é uma técnica, o Hélio Gracie usava a palavra delicadeza, é uma técnica delicada. Você vence o adversário de uma forma delicada, de uma maneira fácil. Não há necessidade de quebrar a cara do outro. Então, o ideal dos irmãos Gracie era criar professores de jiu-jitsu para beneficiar a sociedade. Que foi exatamente o que o Jigoro Kano pregou. O jiu-jitsu como ferramenta educacional para o desenvolvimento humano. Eles acreditavam muito que o jiu-jitsu formava cidadãos mais evoluídos, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, esse era o ideal original. E a luta nada mais não era obrigatório lutar. Eles escolhiam os que estavam melhores preparados para demonstrar o jiu-jitsu. Era uma demonstração para atrair alunos para a academia. Então, isso aconteceu na década de 30. Carlos Gracie, que era o líder nesse sentido e que organizava esses eventos de luta para atrair alunos para a academia, depois na década de 50, e eventualmente na década de 90, anteriormente também teve aqui no Brasil alguns desafios, e aí, na década de 90, o UFC. Mas sempre com esse mesmo propósito. Vamos lá, vamos derrotar os lutadores de outras modalidades sem ter que machucar esses lutadores. Isso aconteceu também aqui no Brasil na década de 60, com a entrada do karatê e das lutas de golpe traumático. Porque até então o jiu-jitsu era visto como uma luta completa, que tinha o golpe traumático, que tinha queda, que tinha tudo, chão, tudo isso. Mas quando o karatê chega com grande importância internacional, os filmes do Bruce Lee,
né, tudo que vinha dos Estados Unidos, principalmente em relação ao karatê, os seriados na televisão, os filmes. David Carradine. David Carradine, aquela série de Kung Fu. Então, eles viam esse karatê, essas lutas, o Kung Fu, o Taekwondo, como uma ameaça. E eles sentiam que era uma ameaça menos eficaz do que o jiu-jitsu que eles ensinavam. Então, qual era a forma deles provarem para o público que o jiu-jitsu era mais eficiente? Desafiando. Então, por isso eles iam às academias, desafiavam para lutas públicas, não iam quebrando nada naquela época. Eles desafiavam. Vamos lutar para poder a população ver qual é o estilo mais eficiente. Então, é uma ferramenta de marketing, colocar os dois no ringue para saber qual vai vencer. E, para esse propósito, qual é a melhor estratégia para um lutador de jiu-jitsu? Ele usar o ponto fraco do outro. Como esses lutadores não tinham nenhuma experiência, nenhum conhecimento em grappling, em luta agarrada, eles não precisavam se especializar em soco, em chute. Era só de noção de distância, entrar em clinch, levar para o chão e finalizar. Então, nessa geração, a partir da década de 60, houve um foco, um enfoque muito maior no grappling e menor nos golpes traumáticos, porque eles já não eram mais necessários, como antes, quando tinha muita luta livre. O Hélio Gracie me contou que quando ele lutou com o Fred Ebert, eu falei, qual era a sua estratégia? Clinchar e levar ele para o chão? Ele falou, você está maluco? O cara era um wrestler, especialista em luta de chão. Eu fiquei andando em volta dele, dando cotovelada e saindo. Quer dizer, o Hélio Gracie usou uma estratégia de evitar o chão e de bater nele em pé, com chute e cotovelada. Isso em 1932. Você não consegue nem imaginar isso hoje em dia, um lutador de jiu-jitsu fazer isso. Não. Sem praticar outras lutas, etc. Sim. Então o jiu-jitsu mudou. Então você não pode pegar o jiu-jitsu que você olha na década de 60, 70, que é uma coisa muito mais focada em levar para o chão e finalizar no chão, e comparar com o jiu-jitsu que o Hélio Gracie fazia em outra época. Porque o jiu-jitsu ele se adapta e cada época traz uma necessidade. Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e consegui preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganhar um iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card, beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Mas eu acho que quando a gente fala de Hélio Gracie, naturalmente as pessoas vão talvez inconscientemente projetar os filhos. Principalmente porque não tem vídeo do Hélio Gracie lutando. Principalmente porque não tem vídeo. E os filhos do Hélio Gracie se adaptaram a um momento que exigia aquilo. Exatamente. Mas é diferente da forma como o Carson lutava na década de 50. A gente tem um pouquinho de um vídeo do luta do Carson, você já vê como ele lutava em pé, a habilidade dele com as quedas, dava ultimata pela direita, pela esquerda, impressionante. Então, porque era um tempo de vale tudo, com lutadores que eram completos. E aconteceu agora de novo. Porque começaram a lutar os lutadores, porque no início eles só sabiam striking, ou o wrestling, no caso do Dan Severn, alguns, mas não tinham muitos lutadores completos. Hoje é o que mais tem. Aí o que aconteceu? Os lutadores de jiu-jitsu tiveram que novamente aprender a parte em pé. E hoje em dia os lutadores de jiu-jitsu que fazem MMA, todos eles treinam a parte em pé. Então a história se repete. Mas num determinado momento, da década de 60, ficou muito, por causa da competição e também por causa
dessa rivalidade com o karatê, com o kung fu e com o taekwondo, houve uma especialização muito grande no grappling, porque era a arma que eles tinham contra aquele pessoal. Aquele vídeo que eu postei uma vez no Stories, você falou, isso aí não é o Chuck Norris, não, eu tava lá. Sim, foi minha primeira viagem aos Estados Unidos, em 88, e tem um vídeo aí, mas é fake news. É fake, né? Não, porque lá naquele seminário, lá em Las Vegas, eu fui naquela mesma viagem. Foi a minha primeira vez nos Estados Unidos, e o Chuck Norris colocou um lutador de karatê dele, porque era um seminário para a Federação de Faixas Pretas dele lá. E aí colocou um lutador para fazer uma demonstração com o Rickson. Putz. Não era uma coisa também assim... Mas ele escolheu o Rickson, foi isso? Não, acho que o Rorion colocou o Rickson tá. para fazer. Porra. E o Rickson levou ele para o chão e finalizou ele, mas não era o Chuck Norris. Foi um aluno do Chuck Norris. Um aluno lá, um faixa preta. Mas era uma coisa amigável. Sim. Mas, claro... deu o tom ali. Não havia nenhuma dúvida de que o Rickson poderia... E não só o Rickson, mas todos que estavam ali presentes poderiam também fazer aquele mesmo papel, porque quando você luta com uma pessoa que só saiba usar os golpes traumáticos, seja lá boxe, kickbox, karatê, um lutador de grappling que tem uma boa noção de distância e um bom timing de entrada de clinch, consegue facilmente vencer. Isso que ficou provado no primeiro UFC. E aí muita gente se enganou, entendeu a mensagem de forma equivocada. Muita gente entendeu, o grappling é melhor do que o striking. Essa não é a mensagem. A mensagem é o que se tornou depois o MMA, que você tem que ser completo. A mensagem dos Gracies era o seguinte, você saber só striking não funciona. Tem que saber tudo. Aí o que aconteceu? Muitos jiu-jitsu pensaram que era saber só grappling. Verdade. E aí quando o pessoal do striking, Chuck Liddell e outros, começaram a aprender o grappling também, se tornaram completos, começaram a levar vantagem. Verdade. E aí o pessoal do jiu-jitsu teve que correr atrás para aprender também. E aí o que a gente sabe hoje em dia, qual é o grande conhecimento que as lutas do UFC trouxeram para a população, é que é importante ser completo. E o jiu-jitsu original é completo. Sim.